Olá pessoal, graça e paz, sejam bem-vindos ao nosso canal Quartel da Fé. Mais um vídeo estamos aqui publicando para vocês. Recentemente publicamos um vídeo, sobre apologética. Trouxemos alguns pontos de forma bem introdutória sobre esse assunto e hoje daremos seguimento sobre apologética no sentido de abordar 3 motivos pelos quais devemos fazer apologética, segundo conforme a posição de um doutor que é bem conhecido aí, um dos maiores conhecidos na atualidade sobre esse assunto, é um dos maiores apologetas, na verdade. Ele se chama William Craig, ele discute muito sobre esse assunto, é um estudioso pleno sobre apologética. E ele traz 3 motivos. Nos primeiros, na verdade, é o fortalecimento. Aliás, não é o fortalecimento. O primeiro motivo é mandato cultural. Como assim mandato cultural? O mandato cultural, ele foi aquilo que Deus, na verdade, ele determinou que o homem fizesse quando criou Adão. Quando foi? Como assim? Quando criou Adão, o que Deus determinou? Que era nada mais do que subjugar a terra, e dominá-la. E como se ele fosse uma espécie de sacerdote, de Deus, que tinha como função levar todas as esferas para um propósito que louvasse a Deus. E hoje em dia, infelizmente, a gente percebe cada vez mais uma grande crise, que enfrentamos nos dias de hoje, que são a crise dos valores cristãos, que cada vez mais têm sido perdidos, têm sido deixados de lado, não somente nos ambientes que enfrentamos, que estamos, como as faculdades, enfim, em qualquer ambiente que a gente chega, as pessoas não acreditam mais. Eu acho isso uma balela. Então, percebemos um motivo grande para o abandono dos valores cristãos. Que coisa absurda! Os países da América do Norte e da Europa. Se o contexto social é oposto ao cristianismo, como percebemos, daí entende-se que é muito mais difícil que este impacte de algum modo na vida das pessoas e também, consequentemente, aumentar o número de pessoas que são crentes, que são cristãos. E a sua divulgação nas faculdades e meios de comunicação também tem se tornado pouco, uma divulgação cada vez mais pequena, que a gente percebe. Então, nesse sentido, a apologética é uma ferramenta indispensável, importante, para que o cristianismo volte a recuperar a influência cultural que demonstra e apresenta também um caso de cosmovisão forte e racional, porque justamente a apologética vem aí para trazer, para abordar, responder questões que são pertinentes, polêmicas, complexas, que são colocadas aí no mundo natural, racional, e que tenta explicar de forma bíblica o que é, na verdade, o que significa, o que é uma visão mais correta segundo a Bíblia, tá? E o segundo motivo pelo qual devemos fazer apologética é o fortalecimento da fé. Por que o fortalecimento da fé? Todo cristão, em algum momento, não somente eu, mas acredito que algum de vocês já passaram em algum momento aí de fraqueza, assim, espiritual, de desmotivação, de tristeza, minha fé tá um pouco abalada, Acho que vocês já passaram por isso, eu já passei por isso, tá? Então, às vezes isso torna-se também difícil quando a gente está inserido em ambientes que são totalmente complicados, assim, ambientes pesados, que trazem totalmente distoante a palavra de Deus, não traz nenhum momento nem discute, na verdade, nem chega nem perto, que é o contrário, totalmente o contrário. Então, ou então em algum momento que a gente vive, que a gente passa de dificuldade, difícil, e às vezes a gente acaba se questionando, será, Deus, por que eu estou passando por isso? Por que isso comigo? Isso também contribui para uma fé fraca, contribui para que uma fé se torne fraca. Então, nesse momento, é necessária uma âncora da alma, como Paulo fala lá nas cartas aos Hebreus. Essa âncora da alma vai ajudar o cristão a manter-se firme, tá? Que é justamente esse fortalecimento da fé, que é a nossa âncora, que vai fazer com que a gente consiga, continuar perseverando aí em Cristo.
E o segundo ponto é o evangelismo. O evangelismo, um dos principais ferramentas, né? Um dos principais instrumentos que os cristãos têm para falar de Cristo para as outras pessoas, né? Para dissipar o evangelho da verdade, que é a palavra de Deus, né? Sobre Jesus Cristo, enfim. Então, infelizmente, percebemos que muitos cristãos acabam tendo vergonha, não somente vergonha, mas também medo, porque em certas ocasiões podem ser colocados contra a parede por algum descrente, né, por algum não cristão, abordar acerca de algum assunto que é polêmico, que sabem que a Bíblia é contrário àquilo e é colocado contra a parede e aí não sabe como responder. Senhora, a senhora gravou, dá licença? Senhora? Enfim, não consegue ter uma resposta com coerência. E aí tem medo, acaba ficando em silêncio, né? Prefere ficar ali na dele, né? Ou na dela, porque não consegue ter uma resposta imediata ali, né? Não tem uma resposta. Então, o treinamento apologético é um grande impulso ao evangelismo, tá? Quando a gente tem esse medo, esse receio, essa vergonha, a gente acaba meio que desobedecendo ao mandamento de Deus, né? Ao mandamento de Cristo, né? Que é falar sobre ele para as outras pessoas. Então, esse treinamento apologética é um grande impulso, tá? Pois nada inspira mais confiança e coragem do que saber que se tem boas razões para acreditar no que se acredita e boas respostas, tá? Então, para as perguntas, essas boas respostas para as perguntas e objeções comuns no que pode ser levantadas aí no dia a dia. Bom, um bom treinamento em apologética é uma das chaves primordiais para o evangelismo destemido, sem medo, tá? E nós temos como exemplo o próprio apóstolo Paulo, que, segundo a Bíblia, disputava com os gregos e judeus nas sinagogas e convencia sobre Cristo. Ele não convencia sobre Cristo, não era só pregando, orando, não, tá? Ele disputava mesmo, ele discutia com as pessoas. Epsene, que significa persuadir, convencer, argumentar. Ele fazia isso muito, tá? Assim, a apologética pode ser uma poderosa ferramenta para tornar o nosso evangelismo uma ferramenta poderosa e eficaz, falar sobre Deus, tá? De forma muito eficaz. Então é isso, gente. Tentamos aqui abordar para vocês alguns pontos que são importantes, conforme esse grande apologeta, mais conhecido aí na sociedade, William. Então é isso. No próximo vídeo, continuaremos discutindo sobre esse assunto. Tentaremos trazer alguns tipos diferentes sobre a apologética. Então, qualquer dúvida, qualquer sugestão, pode deixar aí nas mensagens embaixo aí nos comentários do nosso canal, ou pode nos procurar também na página do Instagram, tá bom? Então é isso, graça e paz, Deus abençoe cada um de vocês e uma boa semana. Tchau, tchau!